A arte da comunicação é não só falar, mas ser entendido de verdade. Pessoas que não conseguem se comunicar, não conseguem declarar para si mesma e para outras pessoas quais são os seus propósitos, quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos. Como alguém saberá o que está no seu coração se você não tem o poder da comunicação? Tudo aquilo que Jesus era pobre. Você já notou na Bíblia que Deus mudou a geografia deles? Deus mudou. Nós vivemos a era da informação, melhor, a era da comunicação. Desde o advento da internet, onde todos receberam a possibilidade de se comunicar, de ser visto, de ser percebido, de se disponibilizar às outras pessoas. Nós vivemos uma era extremamente importante sobre a comunicação. E por que a comunicação se tornou um mecanismo extremamente importante? Porque não adianta ter palco se você não tem voz. Não adianta ter um microfone se você não tem palavras. E não adianta ter a oportunidade para falar se você não tem o que falar. Por isso, faz-se muito importante o poder da oratória, o poder da comunicação. Algumas pessoas estão perdendo grandes oportunidades na vida, no ambiente de trabalho, no ambiente relacional, no ambiente familiar, porque não sabem se comunicar. E é um grande desafio, porque algumas delas não se comunicam porque estão bloqueadas psicoemocionalmente ou estão fechadas para aprenderem sobre a comunicação. Algumas até querem se comunicar, mas têm medo de se comunicar. É tipo uma exacerbação da timidez. Elas estão tão tímidas, tão fechadas em si mesma, que criaram para elas um mundo próprio, onde elas mesmas falam com elas e não se comunicam. A arte da comunicação é não só falar, mas ser entendido de verdade. Pessoas que não conseguem se comunicar, não conseguem declarar para si mesma e para outras pessoas quais são os seus propósitos, quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos. Como alguém saberá o que está no seu coração se você não tem o poder da comunicação? Como alguém identificará e decifrará aquilo que você quer de verdade se você não consegue se comunicar? E é justamente este o grande desafio na vida das pessoas, a comunicação. Existem pessoas que têm mais medo de falar em público do que morrer. Imagine, mais medo de falar em público do que morrer, para ver o tamanho, a envergadura do medo e da timidez que domina o coração, a mente e a alma desta pessoa. Agora, vamos pensar juntos aqui. Quando você olha para o terceiro versículo da Bíblia, do primeiro capítulo, do primeiro livro da Bíblia, que se chama Gênesis, capítulo 1, versículo 3, diz assim: disse Deus, haja luz. Olha bem, Deus podendo fazer as coisas de várias maneiras. Poderia dar um clique, poderia estalar o dedo, poderia bater uma palma, poderia fazer um gesto, piscar os olhos, mas ele optou em falar. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Por que ele preferiu falar do que gesticular? Para nos mostrar e nos fazer entender que a comunicação é uma ferramenta extremamente poderosa. Talvez a mais importante ferramenta liberada, entregue ao homem, à humanidade, é a comunicação. É o poder de falar, é a oratória, é o poder de se comunicar. Porque na medida em que eu tenho o poder da comunicação, eu vou conseguir reunir pessoas e levá-las a um ponto de convergência para produzir um resultado que sozinho eu não conseguiria. Mas agora com alguém, ou com mais pessoas, eu poderia obter resultado. É com uma voz que o capitão de uma tropa arregimenta o seu grupo e os conclama para a batalha. É com uma voz, ou pelo menos com o som, né? A voz de uma cachoeira, imagina a voz de uma cachoeira, o som de uma cachoeira, que você vai identificar a queda da água. Ou seja, o som vai identificar quem está falando, o que está falando, qual o propósito que quer. E é justamente isso quando você olha para
o escrito do livro do Gênesis, né? Quando disse Deus, haja luz e houve luz. O que ele quer nos ensinar com isso? Em primeiro lugar, é muito importante você prestar atenção nisso. Em primeiro lugar, ele está dizendo que a palavra tem o poder de chamar à existência o que não existe. Melhor, a voz que produz palavras entendíveis, elas produzem, elas realizam, elas chamam à existência o que não existe. É isso que o texto está dizendo. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, a voz dele chamou à existência o que não existia. Mas tão importante quanto chamar à existência o que não existe, o que não existia, é dar existência, verbalmente falando, daquilo que estava na mente e no coração de Deus. Disse Deus, haja luz. Se ele disse, é porque ele pensou. Porque antes da nossa fala, tem o pensamento. Então, o pensamento de Deus se torna palavra e é liberada com a voz dele para chamar à existência o que não existe. O que isso significa é que o nosso destino, o nosso futuro, lá no nosso futuro, a nossa voz do presente ecoa naquele lugar. Pense assim, a sua voz do presente ecoa no seu futuro. O seu futuro não existe, mas a sua voz do presente começa a chamá-lo à materialização, à realização, à concretização. Por isso é tão importante você ter uma voz. Disse Deus, haja luz. Então, quando ele disse um pensamento que ele tinha. E qual é o problema das pessoas? É que elas não dizem o que pensam. E por que elas não dizem? É porque elas não sabem dizer. Porque elas não têm coragem de dizer. No caso, ela tem ausência da coragem e presença do medo, presença e dominância da timidez. E esse é um grande problema. Então, será impossível alguém saber o que você pensa se você não sabe se comunicar, se você não sabe falar. E será impossível tornar-se realidade aquilo que você deseja se você não expressar. Porque no poder da expressão, no poder das palavras liberadas, você começa a movimentar o universo, começa a movimentar o seu mundo, o mundo ao seu redor, em favor daquilo que você espera que aconteça. Algumas pessoas não realizam os seus planos, os seus projetos, as suas intenções, os seus sonhos, porque elas não falam. Elas se tornam um tipo de nascedouro e também cemitério dos seus próprios sonhos, dos seus próprios projetos, porque elas não conseguem se comunicar. Quando Deus declara, haja luz e houve luz, e a Bíblia diz que a luz existiu porque ele falou, é que a Bíblia está nos ensinando que as palavras têm poder. Lá no livro de Tiago você vai ver isso, quando diz que a mesma boca, ela libera bênção e maldição. Ela tem o poder de tornar realidade aquilo que o coração intenciona. Quando eu libero uma palavra, eu libero partículas das minhas intenções, partículas dos meus sonhos, partículas dos meus projetos. Eu libero no universo, eu libero no mundo espiritual para que aquilo se concretize. É verdade que as palavras têm poder. Imagine, para você ter uma ideia, quando alguém diz para você, você está bonito, você está bonita, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa poderosa, você é uma pessoa inspiradora, você é uma pessoa extraordinária. Quando alguém diz isso para você, não surte um efeito psicoemocional? Uma palavra de elogio não tem o poder de gerar em você um impulso positivo, uma sensação positiva, uma sensação agradável? O próprio organismo, ele se torna responsável em produzir adrenalina, endorfina, dopamina, gerando uma satisfação. E essa satisfação foi produzida pelo quê? Por uma palavra que você ouviu, ou por algumas palavras que você ouviu. Porque palavras possuem poder. Palavras possuem poder de produzir sensação ou sensações, mas também o poder
de nos tornar focado naquilo que queremos. Imagine, pense assim, quando você diz para você mesmo, olha, eu vou comprar um carro. Esse é o meu projeto. E quando você declara esta palavra, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma moto, eu vou construir a minha casa, eu vou fazer uma viagem, eu vou começar a universidade, eu vou terminar o meu curso, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou fazer uma reengenharia das minhas atitudes. Quando você diz isso para você mesmo, você torna-se escravo daquelas palavras, porque elas possuem o poder de influenciar você. E é justamente isso que nós estamos falando aqui. Palavras possuem poder. Então o poder está, os poderes estão nas palavras. Agora, por isso se faz importante nos tornarmos bons comunicadores, bons oradores. Quando você olha para a década de 60, quando Martin Luther King, ali em Washington, ele faz o seu grande discurso declarando, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Por que ele não disse, eu tenho um projeto? Porque se ele dissesse, eu tenho um projeto para a equalização, a reorganização relacional da comunidade branca e a comunidade negra, eu tenho um projeto. Se ele dissesse, eu tenho um projeto, ele acionaria automaticamente a parte racional das pessoas, dos ouvintes ali. Porque quando você diz, eu tenho um projeto, você provoca a parte racional. E ela quer entender esse projeto, ela quer precificar esse projeto, ela quer quantificar esse projeto, ela quer estabelecer o marco temporal desse projeto, quanto tempo vai gastar esse projeto. Mas em vez de dizer, eu tenho um projeto, ele disse, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Bem, quando ele disse, eu tenho um sonho, ele acionou nos seus ouvintes a sua condição emocional, a sua parte emocional. Eu tenho um sonho. Sonho você não precifica, sonho você não normativa, sonho você não temporiza, não estabelece a condição temporal de realização. Sonho é a expressão da provocação de uma alma que quer transcender, que quer ir além de onde está, quer realizar além do que já realizou, quer conseguir além do que já conseguiu. O sonho, você não estabelece métrica, mas projeto sim. Por isso ele teve êxito no seu fantástico e inigualável discurso, quando ele diz, I have a dream, eu tenho um sonho. Porque todo mundo tem um sonho, mas nem todos têm projetos. Porque sonho, ele nasce no sentimento, na sensação, mas projeto é produzido na racionalidade. Ele estabelece a dinâmica da construção e da realização daquilo que você intenciona enquanto projeto. Pois bem, a comunicação é importante por isso. É melhor você declarar o seu sonho e depois transformar o seu sonho num projeto e agora, metrificado o projeto, estabelecer o processo de realização, de concretização, de produção dele. Mas primeiro, o sonho. Ou seja, uma boa comunicação, ela fala primeiro com o coração dos ouvintes. Ela fala primeiro com a alma das pessoas. Ela provoca a sensação para depois convocar e conclamar as pessoas à racionalização. Se eu tentar primeiro racionalizar a proposta, em vez de estabelecer uma proposta emocional, possivelmente eu perderei os meus ouvintes. Primeiro eu ganho o coração para depois ganhar a razão. Primeiro eu ganho o coração para depois ganhar o cérebro. Essa é uma parte eficiente da comunicação. Pois bem, foi isso que ele fez e por isso hoje eu estou falando dele e tantos outros comentam sobre Martin Luther King, o grande pensador humanista, um homem preparado para a sua época para propor uma revolução de mudança comportamental na sociedade branca e negra que coexistia nos Estados Unidos. Pois bem, pense comigo, se as palavras têm poder, eu preciso melhorar a minha oratória, eu preciso melhorar a minha comunicação,
eu preciso maximizar o meu poder de me comunicar com as pessoas. Porque se eu não melhoro a minha comunicação, o que adianta eu ter palavras de poder? O que adianta eu ter sonhos extraordinários, projetos fantásticos? Porque entre as palavras poderosas existe o poder da oratória, o poder de se comunicar, a capacidade de comunicação. Às vezes as pessoas têm bons planos, mas se comunicam muito mal. Alguns profissionais que exercem posição de liderança na empresa, eles não conseguem ter bom êxito, porque eles não conseguem agregar os seus liderados, porque eles têm projetos maravilhosos, planos especiais, mas a comunicação é ruim. Há um ruído na comunicação, não ruído externo, mas ruído interno. A própria pessoa não consegue se comunicar bem. É por isso que quando a Bíblia diz, capítulo 1, versículo 3 do livro do Gênesis, e disse Deus, haja luz, ele está dizendo que a comunicação com palavras poderosas tem o poder de chamar à existência o que não existe. Já parou para pensar que talvez a maioria das coisas que não se tornam realidade na sua vida é porque você tem o discurso, mas não tem a destreza, a competência para comunicá-lo, e as pessoas não conseguem entendê-lo por não ouvi-lo, ou se estão ouvindo, não conseguem entendê-lo. E esse é um grande obstáculo. Algumas pessoas vão fracassar na vida, não é porque não tem sonhos, não é porque tem ausência de projetos, e não é porque tem falta capacidade, é porque não sabem se comunicar. Quando Jesus se apresenta no primeiro século da era cristã como o Salvador do mundo, uma das coisas importantes que a Bíblia fala sobre ele no Evangelho de João é que diz assim, olha, 1,14 de João, e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Ou seja, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Quando ele diz o verbo se fez carne, ele está dizendo que a palavra, a voz, se materializou. Então, essencialmente, Jesus era uma voz profética, uma voz. Jesus escreveu algum livro? Não. Jesus deixou algum poema? Também não. Jesus deixou algum trecho escrito? Também não. Jesus fez algum cálculo matemático e mandou escrever? Não. O que Jesus fez? Ele fez aquilo que ele era. Ele declarou, ele falou, ele profetizou, ele ensinou com o quê? A matéria-prima de Jesus foram as palavras. As palavras. Agora, as palavras dele eram palavras tão poderosas, tão extraordinárias, tão inigualáveis, que as pessoas escreveram suas palavras. E desde o século I da era cristã até hoje, no século XXI, as pessoas escrevem acerca das suas palavras. Porque as suas palavras credibilizam você. O que você diz te credibiliza. O seu discurso te respalda. As suas palavras. Jesus só falou. Ele tinha uma excelente oratória, ele tinha uma capacidade extraordinária de comunicação, ele tinha um poder de síntese fantástica e ele tinha algo extremamente poderoso. Ele era o que ele falava. Ele era o seu próprio discurso. Ou seja, Jesus é um excelente comunicador porque ele é o seu próprio discurso. O que eu quero dizer a você e te mostrar é que você precisa ser o seu discurso. E o seu discurso precisa ser você. Quando Jesus é o verbo que se encarna, ele está nos dizendo, quando você vai falar alguma coisa, você tem que ser isso. Porque bons discursadores que não são o que dizem, se descredibilizam. Por isso é importante a comunicação. Quando você olha para você mesmo e se pergunta, será que eu tenho uma voz? Porque
Somente a sua voz, somente as suas palavras, somente os seus discursos irão declarar quem você é para as pessoas que estão ao seu redor. Você irá se apresentar com as suas palavras. Você irá ser reconhecido com as suas palavras. As pessoas saberão quem é você pelas suas palavras. Palavras, como eu disse anteriormente, as suas palavras do presente ecoam no seu futuro. Porque o que você está dizendo agora está chamando à existência no futuro o que você será, o que você se tornará, o que você realizará e o que você conquistará. Para você ter uma ideia do poder das suas palavras, se você acorda pela manhã, faz a sua higiene pessoal e quando você declara para você, hoje eu vou vencer, hoje eu vou realizar os meus projetos, hoje eu vou fazer algo diferenciado naquilo que eu faço continuamente, de forma repetitiva, todos os dias. Mas hoje será o melhor dia da minha vida. O ambiente pode até não se alterar neste momento. As circunstâncias podem até não ser diferentes. Talvez possam até corroborar negativamente nesse dia. Mas você que ouviu esta palavra vai se sentir tão bem que por mais que tudo esteja tenebroso, escuro ao seu redor, você estará vivendo a plena luz. A luz, o holofote da graça estará sobre você. E por quê? Por causa da sua comunicação, das suas palavras. Pessoas podem se tornar derrotadas quando repetem para si mesmas que são fracassadas, que são perdedoras, que nunca conseguirão obter aquilo que desejam, que nunca conseguirão realizar aquilo que planejam, porque suas palavras têm poder. O grande problema, e talvez o grande limitador na vida das pessoas, é que elas não investem na sua capacidade de comunicação. Deixa eu te dizer algo. Até os 13 anos da minha vida, eu fui muito gago. Eu era conhecido como gaguinho, gago. Então as pessoas me faziam chacotas comigo porque eu era gago. Eu tinha muita dificuldade de comunicação, eu tinha uma dicção horrível, extremamente tímido, fechado dentro de um mundo, isolado. Eu construí para mim mesmo um tipo de labirinto existencial, onde lá dentro eu falava comigo. Eu até questionava, eu consigo me comunicar, eu consigo falar, mas quando eu ia para o mundo exterior tentar fazer isso, eu fracassava. E o fracasso que eu fracassava me levava a pensar que eu era um fracassado. Então eu começava a dizer para mim mesmo que eu era um fracassado. E quando eu comecei a falar isso para mim mesmo, esse labirinto foi ficando mais complexo dentro de mim. Foi ficando maior, foi ficando mais indecifrável a possibilidade de escapar dele. Pois bem, houve um momento que eu ouvi uma pessoa que falou para mim que ela reconhecia em mim um grande potencial, uma grande capacidade de fazer as coisas acontecerem na minha vida. Aquela palavra foi muito importante. Ele só me liberou uma palavra, mas aquela palavra foi como uma flecha que entrou profundamente dentro da minha alma, dentro do meu coração e conseguiu encontrar os caminhos secretos do labirinto que eu construí dentro de mim e conseguiu chegar até mim e atingir o meu coração, a minha mente, a minha alma. Daquele dia em diante, eu comecei a questionar que talvez eu era melhor do que eu acreditava. Talvez eu podia realizar coisas maiores do que eu pensava. Eu comecei a questionar eu mesmo. E nesses questionamentos, eu comecei a não ter tanta certeza que eu era incapaz, a não ter tanta convicção que eu não conseguiria. E por causa disso, eu comecei a fazer. Eu comecei a tentar, eu comecei a me expor, eu comecei a ler, eu comecei a estudar, eu comecei a ler material sobre gagueira, eu comecei a ler material sobre comunicação, eu comecei a ler, e então, processualmente, eu fui vencendo estes obstáculos. Seria impossível hoje você estar me ouvindo, me entendendo, se no dia em que alguém me disse uma palavra que eu tenho potencial, que eu tenho capacidade,
eu não tivesse questionado a minha certeza de que era incapaz. Quando eu questionei a minha convicção que era incompetente, eu comecei a perceber que não. Havia possibilidade de uma vida diferente, fora do labirinto existencial que eu havia construído. E eu comecei a me expor. E me expondo, as coisas começaram a acontecer. O que eu quero dizer a você é que encontre a sua voz. Encontre a sua voz, porque é ela que te fará conhecido. É ela que te fará entendido. E é a sua voz que vai liberar o seu amanhã, o seu destino. E essa é a grande verdade. Quem não tem voz, não tem futuro. Quem não tem palavras a serem declaradas, terá dificuldade de acreditar em si mesmo. E como as pessoas te entenderão os sonhos maravilhosos, os projetos extraordinários que você tem dentro de você, se você não tem voz, não tem palavras? Você já parou para pensar sobre investir na comunicação, na sua capacidade de falar? Porque, escute-me, falar, todos nós falamos de alguma forma. Comunicar, todos nós nos comunicamos de alguma forma. O que eu estou falando é maximizar a eficiência, a eficácia da sua comunicação. Invista nisso. Quando Jesus diz assim, eu sou a verdade. E disse Jesus, eu sou a verdade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o que ele é. Mas só foi possível saber quem ele é porque ele falou. E quando os seus ouvintes o ouviram, entenderam quem ele era. A maioria das pessoas não sabe quem é você porque você ainda não deu a você mesmo uma voz. Você ainda não liberou dentro de você o seu potencial de comunicação. Por isso, eu quero te convidar a se expor mais, a se propor mais, a investir mais na sua voz, na sua capacidade de se comunicar. Quando Deus disse, haja luz e houve luz, a voz dele foi liberada e a voz dele desencadeou a materialização da luz. A sua voz materializa ou desencadeia o processo de materialização daquilo que você deseja para a sua vida. Ninguém poderia saber, imagine você num relacionamento, se você não diz para a pessoa, eu amo você, você vai saber que você tem amor por ela. Se você não disser para ela, você é importante para mim, ela nunca vai saber disso. As suas palavras têm o poder de definir o seu futuro, porque a sua voz do presente ecoa no seu futuro. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, o Deus que te criou é o Deus que falou. E quando ele foi fazer você e nos fazer, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O Deus que fala e chama a existência o que não existe é o Deus que nos criou e nos deu a capacidade de comunicar, de falar, de declarar e profetizar num ambiente que não existe nada, tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, comece a falar e declarar no presente o futuro que você deseja. Um grande abraço, Deus te abençoe.